Olá, esse é o vídeo número 12 sobre o seu trabalho acadêmico, sobre a redação do seu trabalho acadêmico, o TCC, um relatório de estágio, enfim, algum trabalho acadêmico que você tenha que redigir. Eu, neste segmento, vou falar sobre plágio. Parece plágio é um tema recorrente, né? Mas é estilo e plágio, estilo e plágio. O que é o estilo? O estilo é o jeito de cada um, o jeito de cada um se vestir, o jeito de cada um escrever. Assim como nós temos um jeito de nos vestirmos, nós temos também um jeito de escrever. E cada um, ao longo da vida, desenvolve o seu jeito. Bem, quem tem jeito específico de escrever, estilo, são os escritores, né? A minha primeira experiência com o estilo das pessoas, no caso do escrever das pessoas, foi quando eu era muito criança ainda, estava na escola e eu já escrevia, eu gostava muito de escrever e tinha uma amiga que escrevia também, nós praticamente competíamos, não é? E um dia ela apareceu com um poema muito bonito que eu adorei, achei maravilhoso, que tinha a cara dela, né? E aí todo mundo elogiou, eu elogiei, até cheguei a pensar, confesso aqui, depois de 50 anos, que fiquei até com um pouco de inveja, pensei, nossa, como é que eu não tive essa brilhante ideia, né? Como é que eu não escrevi isso? Acontece que depois de algum tempo eu tive uma baita decepção, porque eu descobri que o texto não era dela, ela tinha feito um plágio, ela chegou na escola, apresentou o texto como se fosse dela, dizendo que era da autoria dela, era um texto que falava sobre mãe, era na época do Dia das Mães, por ocasião do Dia das Mães, enfim. Então esse foi meu primeiro choque em relação a plágio, e nesse momento talvez eu não soubesse o que era exatamente um plágio, mas aí fiquei sabendo na prática. E talvez por esse trauma, não sei, acho que eu desenvolvi uma ojeriza a plágio, não gosto de plágio. E daí o que tem a ver estilo e plágio? Quando você está escrevendo, você tem o seu estilo, o seu jeito de escrever. E quando você faz um plágio, você acaba pegando emprestado, entre aspas, né, sem pedir, como eu falei, o plágio é quando você pega emprestado de alguém sem pedir licença. Então não é emprestado, você na verdade está roubando. Quando você plagia um texto, você muitas vezes o seu estilo não combina com o estilo do texto. E então, para um professor experiente, é muito fácil descobrir quando ele está lendo o trabalho do aluno e de repente ele se depara com uma coisa estranha, né? Muito bem escrita, que destoa do que estava escrito anteriormente. Ou então o aluno pode escrever bem também, mas acontece que, via de regra, quando você copia o texto de alguém sem mencionar, acaba destoando mesmo. O seu jeito de escrever não é o jeito do autor escrever. O autor provavelmente já tem muito mais experiência do que você, do aluno, e então fica patente que aquele texto não pertence à pessoa que está ali, que estava ali anteriormente colocada no discurso, aquele sujeito da enunciação. Enunciação é o dizer, né? E daí fica patente que foi um plágio. Então o professor não precisa ser tão esperto assim. É óbvio que existem alunos que escrevem muito bem, né? Que têm ótimas ideias. Mas aí eles não são alunos propensos ao plágio, porque eles já escrevem bem, então eles têm uma familiaridade com a escrita, com textos, e aí eles não costumam plagiar, porque eles já têm as ideias próprias deles. O plágio costuma acontecer com alunos pouco experientes, e aí eles caem na malha fina do professor, não é a Receita Federal, mas um professor experiente acaba percebendo que aquele texto não combina com o jeito de escrever do aluno, que é o estilo, né? Assim como, às vezes eu vejo alguns comentários na internet que você pensa assim, esse comentário não é da própria pessoa, ela copiou de algum lugar, né? A minha segunda experiência com o estilo foi, depois dessa experiência malfadada com a minha colega, amiga na escola, foi depois quando eu conheci a literatura de verdade, com o nome de literatura, né? A gente costumava brincar, fazer jogos de ler, uns liam textos para os outros e a gente tentava adivinhar de quem seria. Eu era campeã nisso, então eu sempre sabia, esse texto é com certeza do Carlos Drummond, esse texto com certeza é do Mário Quintana.
porque era o estilo de cada um tem um jeito de escrever, e não só um jeito de escrever, mas sim uma temática. Então, por mais que a gente tente disfarçar, a gente não consegue, a não ser que você seja muito, mas muito bom com as palavras, com os estilos, ou tenha um monte de heterônimos como o Fernando Pessoa. Então fica o conselho para vocês sobre plágio e estilo. Não se esqueçam de curtir e de assistir os meus outros vídeos. Muito obrigada!